Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 16 de junho de 2023, resolvi refletir um pouco, não será nem uma aula, será uma breve reflexão nesta manhã de sexta-feira, que todos se preparam aí para o fim de semana, feriado fim de semana, e para as praias, para o seu lazer, dar seu último dia de expediente para a maioria aqui privilegiada, que pode trabalhar até a sexta. Não é meu caso, pois trabalho de domingo a domingo, inclusive enquanto a maioria está dormindo, em que pese estou trabalhando madrugada, sempre em especial na terceira e quarta vigília, ou seja, que começa de 0 hora até o dia amanhecer, até 6 da manhã. Mas hoje irei refletir um pouco com vocês, compartilhar um pouco com vocês um tema que em tese parece ser comezinho ou simples, mas nos possibilita ou nos possibilitará fazer uma grande reflexão acerca desse estado de coisa que o mundo está literalmente a passar. Uma crise de legalidade, de legitimidade, onde as pessoas, em sede de seu existencialismo, materialismo, por que não dizer lilismo, em que pese acabam deixando até mesmo de acreditar nas instituições democráticas de direito pelos mais diversos, pelos mais complexos e diversos motivos. E esta é a razão pela qual, no dia de hoje, fui instado pelo tino e o tirocínio da razão, no impávida tentativa de buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que, ao longo da história da humanidade, notadamente nos dias atuais, não hesitam, tampouco fazem a menor cerimônia em roubar o nosso sagrado sono, que são as mais diversas inquietações de caráter espirituais, de caráter psicológico, dor em toda parte do corpo, e etc. Razão pela qual escolhi como tema para compartilhar e refletir um pouco com os senhores e as senhoras acerca do contorno e alcance do tema, abre aspas, a dor do corpo, da alma e do espírito, fecha aspas. Mas mesmo antes de adentrarmos ou partirmos para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, chama a atenção dos senhores e senhoras ainda que não são cadastrados no presente canal, para conhecer o propósito do presente canal, que é 3D, ou seja, o presente canal foi batizado como 3D ou tridimensional, onde na primeira grade, ou primeiro bloco eu trato do direito da cidadania, ensinando por meio de diversas aulas sobre o direito e contextualizando nas mais diversas e complexas questões e fatos humanos, fatos sociais, problemas sociais que a sociedade enfrenta no seu dia a dia, no seu cotidiano, bem como, por exemplo, o direito da cidadania, o devido exercício da cidadania, com o esclarecimento dos direitos sociais que a pessoa tem, direito à dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir, o direito da propriedade, o direito de vizinhança, pois o direito de vizinhança ele não é absoluto como nenhum outro, pois o direito de vizinhança só é absoluto quando é respeitado o direito do outro. Isso é absoluto quando respeitado o direito de vizinhança. Isso se aplica não somente nos diversos condomínios existentes no Brasil e no mundo, como também quem mora em casa precisa, desde já, saber que, mesmo que você seja proprietário, mas você precisa respeitar o vizinho do lado direito, esquerdo, dos fundos, etc. E isso é democracia. Democracia aprender a conviver com o
desigual, com o diferente, com o devido respeito, com a devida educação e até mesmo em determinadas temáticas, até discordar, que é legítimo discordar e se indignar com as questões políticas, econômicas e etc. Mas isso não nos dá o direito, não legitima abusar do direito. Tenhamos que procurar o palco adequado para dirimirmos ou resolvermos os mais diversos complexos que diariamente vão aparecendo e não vai deixar de aparecer, porque são literalmente inerentes e peculiares à natureza humana e à vida em sociedade. E é por isso que existe o direito exatamente para pacificar e disciplinar os conflitos mais diversos. Mas quando eu digo que se indignar é legítimo, é porque, por mais que não concordemos, por mais que não aceitemos, por mais que não queremos conviver com determinada coisa, com determinada pessoa, com determinado sistema de governo, com determinada lei ou norma, todavia a gente não pode usar dessa premissa para descumpri-la. E sim, se não concordar, se indignar de forma legítima e procurar o palco adequado, que é o meio de uma reclamação formal, por meio de resolver um processo administrativo, resolver um processo judicial, resolver um recurso da primeira até a última instância e assim sucessivamente, sempre procurando o meio adequado, ou seja, por meio de um competente advogado. Dito isto, volto para o objeto de nossa pequena e relevante reflexão de hoje, que é exatamente refletir um pouco acerca dos contornos e alcance da dor do corpo, da alma e do espírito. Razão pela qual já inicio dizendo e trazendo a colação para melhor ilustrar e, por que não dizer, arvorar o pano de fundo de método da presente temática, uma transcendental passagem contida ou consignada na Bíblia, que é exatamente no livro de Gênesis, que contextualiza exatamente o momento do ato universal, inexorável, inefável da criação do céu e da terra, de tudo que nele e nela existe. Ou seja, quando Deus criou o céu e a terra, e tudo que nele e nela existe, em especial quando ele criou o homem, ele criou o homem dotado de corpo, alma, espírito e também de livre-arbítrio. E por que já começo enfatizando esta questão? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Diversamente do homem, que Deus criou dotado de corpo, alma, espírito e livre-arbítrio, ao revés, quando se trata dos anjos, não obstante no passado Deus ter criado os anjos com espírito e livre-arbítrio, a partir da rebelião de Lúcifer, para quem não sabe, Lúcifer é considerado um dos anjos mais poderosos de Deus, mais perfeito, objeto de sua criação lá no terceiro céu. E ele é tão poderoso de um jeito que, em determinado momento da cronologia bíblica, se achou que poderia ser maior e até mais poderoso do que o seu próprio Criador, razão pela qual houve a rebelião de Lúcifer, na ocasião em que Lúcifer corrompeu 1/3 dos anjos de Deus, e Deus, ao contínuo, revogou o livre-arbítrio que Dantes havia concebido para os mesmos, deixando os mesmos, doravante, sendo dotados apenas de espírito. Ou seja, a partir da queda e da rebelião de Lúcifer, acabou o livre-arbítrio para os anjos. Os anjos não podem agir por conta própria, eles só agem sob o comando de Deus, ou seja, eles só fazem aquilo que Deus determina que eles façam. E é por isso que a gente tem que também aprender a invocar os nossos anjos da guarda, porque eles só agem quando Deus determina. Em relação aos animais irracionais, em que pese, contudo, no ponto, diversamente
dos anjos e do homem, eles são apenas, Deus fez os animais irracionais apenas dotados de alma. E aí eu já começo aqui a dar uma diferença para você começar a entender o espírito da coisa e da importância da reflexão que eu estou a compartilhar com vocês, da diferença entre alma e espírito, que muita gente, em tese, acha que significa a mesma coisa, mas não é. Mas não são a mesma coisa. Assim como nenhum de nós somos iguais, nem um japonês, por mais que pareça ser parecido, nem um chinês, por mais que pareça e nem uma criança, que tem uma máxima de dizer que toda criança é igual, como todo japonês, como todo chinês. Mas não é verdade isso. Porque existe uma coisa, um código que Deus nos colocou, que está aqui, ó. Impressão digital. Ninguém tem igual. Isso aqui, Deus colocou o código dele aqui, ó. Ninguém. Por mais parecido que seja, tem o DNA, a impressão digital igual, idêntica. Essa é a razão pela qual, por mais que os chineses, japoneses e todas as crianças pareçam ser iguais, ao revés não são. Mas quando eu digo que existe uma diferença entre alma e espírito, está exatamente nisso. Alma, entendam-se. Alma, tanto os anjos não têm alma, só tem espírito. Os animais irracionais só são dotados de alma. E o homem é dotado de corpo, alma, espírito, e Deus ainda concedeu o quarto elemento, que é considerado o mal, o único poder que Deus concebeu ao homem, que é o livre-arbítrio, e por via reflexo é arquê. E sob o aspecto filosófico significa a responsável por todas as coisas boas e ruins que acontecem no mundo. Arquê, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma espécie de direito potestativo em que Deus conceber ao homem para ele fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder pelo seu desvio, pelas suas condutas desviantes. E é assim o direito, direitos e obrigações. Todo direito existe obrigação, direitos e obrigações, que são bilaterais. Se uma parte cumpre e a outra parte não cumpre um contrato de compra e venda do imóvel, de um carro, seja lá o que for, e até também o casamento, que é uma espécie de contrato matrimonial, quando um dos dois descumpre ali alguns preceitos prometidos lá na hora do casamento, aquele casamento, aquela promessa cai por terra de viver eternamente e respeitar eternamente, e acaba no divórcio. Separação judicial antes e hoje divórcio. É exatamente assim. Todas as obrigações que o homem assume, seja formal, pode ser formal, seja verbal, tem que haver uma contraprestação de direito e deveres. E na hora que um descumpre, surge a pretensão para o outro, conforme o artigo 189, para litigar, ou seja, buscar corrigir dada a violação a determinada norma. Mas quando eu digo que existe uma diferença entre alma e espírito, é porque alma é sinônimo de mente sob o aspecto teológico, sob o aspecto neurológico. Quando você ouvir falar em alma, não pense que alma é sinônimo, ou seja, a mesma coisa de espírito. Não. Alma é sinônimo de mente. Esse cérebro aqui que todo mundo tem, segundo a neurociência, nos informa que a massa cerebral do homem, e quando eu falo homem, subentendo o homem como um ser, se estende também a mulher. O cérebro humano é composto de uma massa muscular de aproximadamente 2,5 kg, localizado no córtex, o córtex, como diz a neurociência, onde armazena mais de 100 bilhões de neurônios de cada uma microcélula nervosa, enquanto o cérebro individual é capaz de se multiplicar instantaneamente em fantásticas novas 10 mil células elétricas a cada instante. São as clássicas sinapses que são responsáveis, se encontram no córtex, a massa cinzenta de nosso cérebro, responsável por enviar as mais diversas mensagens de comando para o devido funcionamento dos nossos órgãos. Então, quando você ouviu falar em alma, não pense que alma é sinônimo de espírito ou a mesma coisa, não. Você está falando de mente.
E não à toa, quando a gente vê Romanos 11:32, 11:12, da Lavra de Paulo de Tarso, aquele que escreveu mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança, por meio das 3 epístolas ou cartas dirigidas de Romano a Filemon, e este que estávamos a falar, em tese desconfia que ele também seja autor das 2 cartas anônimas, cuja a autoria é desconhecida até o presente momento, a saber, as 2 cartas de Hebreus, dada a sua intelectualidade. Não à toa, Paulo de Tarso foi aluno do Dr. Gamaliel, que era considerado na época o doutor da Torá. Torá, para quem não sabe, é compreendida entre os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas isso aí será objeto de vídeos, aulas, onde eu irei verticalizar e explicar toda essa história de Moisés, toda essa história de Paulo de Tarso, que porque ele era Saulo de Tarso e se tornou Paulo de Tarso, ele era o maior algoz de Cristo Jesus e se tornou aquele que iria ser a pessoa mais importante a escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança por meio das 3 epístolas de Romano a Filemon, e este que estávamos falando também acrescenta em tese que ele também pode ter sido autor das 2 cartas de Hebreus. Vejo, portanto, a importância de darmos e de entendermos a diferença entre alma e espírito. Alma, você já sabe que significa mente. Espírito, que significa? Espírito significa a vida. No ato da criação, quando Deus criou lá no Jardim do Éden Adão e Eva, colocou Adão para dormir, tirou uma costela, porque não foi à toa, a costela representando ali uma parte do DNA de Adão para ser reproduzido em Eva, sobretudo para fazer com que a mulher fosse obediente a Adão. Isso aí também irei verticalizar, porque existem outros livros que não estão na Bíblia, e na própria Bíblia existem 2 ou 3 passagens que diz que a Eva não foi a primeira mulher de Adão, e sim Lilith. Irei verticalizar, isso não está na Bíblia, a não ser citando em 2 ou 3 passagens ao longo da cronologia bíblica oficial, mas apenas para abrir o horizonte de informação e de compreensão. Depois farei com muito amor e carinho um vídeo aula específico para retratar essa passagem. Então, quando Deus, no alto da criação, botou Adão para dormir, tirou uma costela dele para fazer Eva, e sopra, é a partir do sopro em que entra o Espírito de Deus que entra a vida no ser humano. Deus sopra, e aí nesse momento, nesse ato da criação, saem as suas células. Todas as suas células saem e entram no homem. E não à toa, esta é a razão pela qual somos, segundo a cronologia bíblica, feito a sua imagem e semelhança. Por isso que devemos nos espelhar na mente de Cristo, conforme ensina o erudito Augusto Cury em sede de um dos seus best-sellers, a saber, a mente e porquê, a mente de Cristo, e por que devemos agir, nos espelhar na mente de Cristo. Veja, portanto, que alma significa cérebro, composto por essas mais de 100 bilhões de neurônios, que são capazes entre si, cada um desses, multiplicar em 10 mil, em cada uma, se multiplicar a cada instante em mais 10 mil neurônios ou células elétricas, que são representadas pelos clássicos sinapses. Então, alma é sinônimo de mente, espírito é sinônimo do ato da criação em que Deus concedeu o sopro e as suas células saíram e entraram no homem, que é o espírito. Mas Deus fez o homem dotado de corpo, alma e espírito, e também lhe deu o livre-arbítrio, que é uma espécie de direito potestativo ou facultativo que o homem tem de fazer ou não fazer determinada coisa, sob pena de responder pela sua conduta
em tese desviante, como ocorreu lá no Jardim do Éden, quando Deus disse, está aqui o Jardim do Éden. Deus, quando fez o homem, fez para viver em tese eternamente, como os animais. Fez o homem para viver como os pássaros, não se preocupar com comer, beber e vestir. Mas ele, como tudo na vida, tem que ter regras, tem que ter normas, tem que estabelecer os contornos e alcances dos direitos e obrigações. E ele disse, olha, aqui você pode tudo, viver igual os pássaros, viver para sempre. Você não vai se preocupar com comer, beber e vestir. Mas você não pode violar esse território que era o território do inimigo. E assim, por simetria, a gente deve também aplicar no nosso dia a dia. Aprendendo a respeitar as normas, pois a própria palavra de Deus, lá em Romanos, diz que não devemos somente a respeitar as leis de Deus, mas também as leis dos homens. E violar a única lei é violar todo o estatuto, todos os 10 mandamentos. Então, quando Deus concedeu o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio responsável por tudo de bom e ruim que acontece na vida do homem. É por isso que a gente tem que saber usar esse livre-arbítrio, esse poder fantástico que Deus lhe deu no alto da criação. E esta é a razão pela qual que o homem, em razão de o homem ter nascido com corpo, alma, mente, alma, que é sinônimo de mente, espírito e livre-arbítrio, é que acontece as dores da alma, as dores do corpo, da alma, que é da mente, do espírito, e também do livre-arbítrio, que faz com que o homem acabe, por um motivo ou outro, desviando de sua conduta e acabando sendo enquadrado nas normas do direito. Quando o homem sai desses contornos, dessas regras, aí existe o direito para trazer ele de volta para o eixo, para a retidão. Aí existe a moral e a ética também para trazer o homem quando está muito lixo, desprovido de valores éticos e morais, aí vem esse postulado da moral e da ética para trazer o homem, colocar o homem na rota de novo. Porque Deus, no ato da criação, nos conceberam o livre-arbítrio que nos permite fazer ou não fazer determinada coisa. Mas aí, quando essa coisa sai do controle daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus, sobretudo aquilo que reflete a vontade e o propósito da lei dos homens, as normas, a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, direitos e obrigações, etc. O direito tem que entrar em ação para corrigir e colocar o homem em rota novamente. Você está compreendendo o espírito da coisa, a dimensão desses pressupostos, né, dessas ferramentas, desse poder que Deus nos deu, ter feito corpo, nos ter feito de corpo, alma, mente, alma, espírito e livre-arbítrio, é exatamente responsável por todo esse estado de coisa. E é exatamente por conta do corpo, da mente, que é alma, sinônimo de alma, do espírito e desse livre-arbítrio, que surge os mais diversas dores do corpo, da alma e do espírito. E por que não dizer também do livre-arbítrio que nos dói quando a gente foge das regras do direito, quando a gente viola um direito. Cada direito violado é na pretensão, e aí entra o livre-arbítrio. Razão pela qual, lembro que é exatamente por conta desses elementos, desses poderes que Deus nos deu, em especial o livre-arbítrio, que existe o bem e o mal. E aí também irei falar sobre os contornos e alcances do bem e mal, entre o bem e o mal. Inclusive, já foi objeto de obra de Freud, de Sigmund Freud, de Nietzsche, Frederico Nietzsche. Mas eu irei também verticalizar um tema específico falar sobre o bem e o mal. E aí, voltando para os contornos e alcance do tema de hoje, que é a dor do corpo, da alma, do espírito, e porque ocorre exatamente em razão desse livre-arbítrio que Deus nos deu, que é o único poder que ele concebeu ao homem, de homem fazer ou não fazer determinada coisa, de escolher o caminho estreito ou largo, ou seja, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, do pecado, da prostituição,
Quando a gente observa alguém pedir dano moral, quem pede dano moral é porque tem um narcisismo exacerbado em si mesmo, ou seja, narcisismo significa amor, um amor exacerbado em si mesmo, que faz o homem até elevar o seu superego que fica aqui no coração, cheio de vaidades, cheio de presunção, cheio de arrogância, cheio de ambição de ter em detrimento do ser, aquela sede entediante, incessante de ter com o tédio de não poder possuir, esse mundo lixa que leva o homem a viver literalmente desprovido de valores éticos e morais, aí que faz com que o homem se torne um narcisista, tão narcisista de um jeito a ponto de ser presunçoso em si mesmo. E é isso que faz, quando a pessoa entra com dano moral, ele tem que ser um narcisista. Ele tem que ter um amor em si próprio. Porque senão ele não é motivado a entrar na justiça, contratar um advogado para entrar com dano moral. E esse narcisismo, o direito dividiu em 3 postulados, a saber, honra objetiva e honra subjetiva. Ou seja, a honra objetiva é aquela honra do meio social, a exposição do meio social. E aí não atinge sua mente, não atinge, pode atingir a vista, a visão, poluição visual. Mas a honra subjetiva é aquela que está relacionada ao foro íntimo. E isso é o que faz com que a pessoa vá à justiça e busque um dano moral. Está entendendo os contornos e alcance de por que existe a dor do corpo, da mente e da alma? Parece ser simples, comezinho, mas quando você começa a entender os contornos e alcance da psicanálise, Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, seguida por Klein, Jung e Lacan, que são os 4 monstros da psicanálise, que eu também irei falar especificamente sobre temas relacionados a Freud, Klein, Jung e Lacan. Aguarde, razão pela qual você deve se cadastrar no Perrengue Canal se ainda não o fez, para poder ser avisado e participar desta viagem tridimensional em busca de saber. Veja, portanto, o narcisismo, o que leva o homem narcisista. Que ponto leva? Leva ele, quando esse narcisismo deve existir até certo ponto. Ele não pode ser exacerbado, ou seja, exagerado a ponto de você ser presunçoso. E aí, para concluir e dar resposta ao tema de hoje, porque temos a dor do corpo, da alma e do espírito, finalizo dizendo que não vivemos numa guerra de carne e sangue. Vivemos sim, não somente, o correto é dizer, não vivemos somente numa guerra de carne e de sangue, mas em especial uma guerra contra os principados e os potestades do bem e do mal. E para além de vivermos diante de uma guerra duelada pelos principados e potestades do bem e do mal, ou seja, Deus de um lado e o demônio do outro, outro sim, por vir reflexo em que pesa também sobre o aspecto da psicologia e da psicanálise, também vivemos numa guerra de titãs, quando as pessoas estão literalmente acometidas com os mais diversos problemas psíquicos, a dor da alma, que às vezes, por exemplo, o corpo dói, mas a causa não vem do corpo, a causa vem da alma, que é a mente, vários problemas psiquiátricos, várias inquietações, vários fantasmas que diariamente não hesitam tampouco, faz a menor cerimônia em nos roubar o nosso sagrado sono por meio dos diversos
inquietações psíquicas, pesadelos, mas também o corpo dói, em sua grande maioria, pela dor do espírito, questões espirituais que as pessoas acabam confundindo como questões psiquiátricas e não são, ao invés de procurar um pastor, um padre, um filósofo cristão, ele procura um psiquiatra, um psicólogo e quanto mais sessões, vai morrer de fazer sessões e não vai ficar bom. Assim também, como se o problema for de ordem psiquiátrica, psicológica, ele jamais fica bom também se ele procurar uma ajuda espiritual. Você está entendendo o espírito da coisa? É exatamente isso. E aí finalizo com essas breves considerações, no sentido de dizer que não estamos diante de uma guerra somente de carne e sangue, mas também, em especial, contra os principados potestados do bem e do mal, que é Deus de um lado e o demônio do outro, e as mais diversas cárceres mentais que estão aprisionadas na nossa mente desde o cordão umbilical, na concepção, até o último suspiro. Fico por aqui, espero que tenha gostado. Se não são cadastrados no presente canal, se cadastrem no canal da Cidadania, para vocês poderem, em breve, serem literalmente agraciados com novas aulas da cidadania, do alimento da alma, do corpo e do espírito. Obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Até a próxima e fique com Deus.